O sono do bebê está intimamente ligado ao seu desenvolvimento, à maturação do sistema nervoso central, o desenvolvimento de mecanismos de memória, regulação hormonal e de humor também. Além disso, muitos hormônios importantes são produzidos durante o sono, principalmente noturno. E nós adultos temos uma expectativa muito elevada de que o bebê deve dormir a noite inteira desde sempre, e se não estiver dormindo tem alguma coisa errada. Mas a verdade é que o sono do bebê é um processo de construção, maturidade e aprendizado mútuo. Alterações no sono do bebê podem indicar algum problema sim, mas também podem ser normais. Nesse vídeo eu vou explorar um pouquinho sobre esse mundo de sono do bebê e também dar algumas dicas e algumas coisas que a gente viveu aqui. Oi, eu sou a Mari Carvalho e esse canal fala sobre maternidade. Seja muito bem-vindo se você é papai, mamãe ou rede de apoio. A primeira coisa que a gente tem que saber é que bebês dormem muito. Recém-nascidos podem chegar a dormir 20 horas por dia. E os ciclos de sono de bebê são diferentes dos sonos de um adulto. Eles tendem a ter ciclos menores, por isso que eles despertam com mais facilidade. Um recém-nascido tem basicamente dois tipos de sono, o sono profundo e o sono ligeiro. No sono profundo é quando ele está largado, mãozinha aberta, a fisionomia tranquila. Esse é o momento que é ruim de acordá-lo, seja para mamar, para trocar uma fralda, porque ele realmente está usando aquele soninho ali para se desenvolver. Já no sono ligeiro, ele vai estar um pouco mais agitado, mãozinha fechada, alguma fisionomia no rosto. E se você observar, mesmo de olhinho fechado, ele vai estar com o olhinho mexendo ali. Se por um acaso for preciso acordar o bebê, esse é um bom momento. Mas vale lembrar que nunca é bom acordar um bebê, o soninho é precioso para eles. Os 3 meses são um marco importante para o desenvolvimento do bebê. Fim da esterogestação, amamentação se regularizando, saltos de desenvolvimento, e isso vai impactar diretamente no sono, claro. Dentição, cólica, saltos de desenvolvimento, introdução alimentar, vacinas, tudo isso pode impactar diretamente no sono. Por isso que é muito importante a gente saber aquilo que é fisiológico, que é normal de ser alterado no sono do bebê, e o que pode acender uma luzinha alerta ali pra gente que não tá funcionando muito bem. Mas se engana quem pensa que só a qualidade do sono da noite é importante. Para os bebês e crianças até uma certa idade, as sonecas durante o dia também são igualmente importantes. Então a gente tem que se preocupar sim em dar sonecas de qualidade para os bebês. Até 1 ano de idade, isso vai se alterando muito. E conforme o bebê vai crescendo, é normal que vá diminuindo a quantidade de sonecas e também a duração dessas sonecas. É normal que até os 5 anos tenha pelo menos uma soneca curtinha ao longo do dia. Mas, de maneira geral, é comum que ali com 1 ano de idade tenha entre 1 e 2 sonecas de 1 ou 2 horas cada uma delas, distribuídas ao longo do dia. E que ele também, por volta de 1 ano de idade, já durma a noite toda. Mas se ele não dormir a noite toda, tá tudo bem. Ele é um bebê e ainda está se desenvolvendo. E assim como me falaram uma vez, bebês não leram o manual. Não é obrigatório e não indica que o bebê dorme melhor se ele dormir a noite inteira ou se ele precisar despertar para fazer xixi, para fazer uma necessidade fisiológica, para se sentir aquecido, para se sentir acalentado ou para mamar. É tudo normal. E aqui já veio um mito falando de sonecas e de sono, que se a gente deixar o bebê mais cansado durante o dia, ele vai dormir melhor durante a noite. Na verdade, bebê cansado não dorme, assim como o bebê com fome não come. E mais pra frente eu vou falar isso no vídeo de introdução alimentar. Mas sim, as sonecas são de extrema importância para a qualidade do sono. E muitas vezes, pular sonecas vai causar o que a gente chama de efeito vulcânico, que é o excesso de acúmulo de estresse ali no bebê, que vai se desencadear numa péssima qualidade de sono noturno. O bebê vai estar extremamente estressado, cheio de hormônios ali de estresse no corpo, e isso com certeza prejudica o sono da noite. E aqui, mais uma vez, assim como eu falei em vários vídeos de cólica, vídeo de visita, até de amamentação, é muito importante a gente entender o quanto a rotina ajuda nisso. A rotina para o bebê é essencial, principalmente quando a gente fala de sono. Os bebês, eles não nascem com sono regulado com o ciclo circadiano, ou seja, com o ciclo de luz do sol. A gente precisa criar rotina para que aos poucos esse processo de construção vá acontecendo para ele. E isso pode acontecer na primeira semana, no primeiro mês, ou lá no final do primeiro ano, ou com mais de 1 ano. Mas o importante, a única coisa que a gente sabe é que a rotina ajuda sim. Em quanto tempo vai depender de você, da sua rotina e do seu bebê. E quando a gente fala de rotina, a gente fala não só de horários para as coisas acontecerem, mas também quais coisas e quais momentos a gente vai fazer essas coisas. Por exemplo, a gente não vai fazer uma brincadeira super estimulante para ele na hora de dormir. Então, brincadeiras, estímulos, banho, massagem,
Tudo isso deve vir na hora certa para ajudar a encaixar com a rotina do sono, da noite e também da soneca. E essas atividades podem servir como gatilho para ensinar o bebê quando é hora de fazer tal coisa, como por exemplo, um banho antes do sono. A partir de um determinado momento, ele vai entender que quando tá de noite e ele toma banho, o que vem depois é sono. E naturalmente ele já vai se acalmando. Então, falando um pouquinho sobre rotina, eu vou falar de coisas que podem acontecer durante o dia. Uma coisa muito interessante, principalmente para fazer desde que você chega da maternidade na sua casa, é explorar os outros ambientes da casa, de forma que o bebê entenda que ele pode dormir no quarto, assim como ele pode dormir em outros cômodos, mas que o quarto é essencialmente para dormir. Então, ter uma hora para sair da cama, sair do quarto, iniciar o dia, startar o dia, pode ser muito importante para ele também. Assim como respeitar os sinais de sono para fazer as sonecas na hora que o bebê de fato está com sono. Assim a gente não precisa ficar brigando ali com ele para dormir. E até que tudo se estabeleça, amamentação, sono, esterogestação, principalmente nos primeiros 3 meses do bebê, a gente não precisa se preocupar com quanto tempo que ele está fazendo a soneca, com quantas sonecas ele está fazendo. A gente só precisa respeitar e estar atento aos sinais que ele dá. Claro, se tiver alguma indicação médica para acordar de tanto em tantas horas para mamar, ou se precisar sair para alguma coisa, a mãe sentir alguma necessidade de adequar, claro, cada família tem que seguir aquilo que é importante para ela. Mas, de maneira geral, o sono do bebê vai ter o ritmo que ele vai dar. E justamente por isso que não tem motivo pra gente cansar o bebê com a premissa de que ele vai dormir se ele estiver mais cansado. Porque isso só vai estressá-lo e piorar a qualidade do sono. Se ele dormir estressado, muito provavelmente esse sono não vai ajudar em nada a relaxar, e quando ele acordar, ele não vai acordar descansado. E conforme ele vai crescendo e prestando atenção no entorno dele, ele vai começando a perceber também a rotina da casa. Então, envolver o bebê nas atividades da casa, na rotina dos pais, é muito importante para que ele se sinta pertencente àquele lar e também entenda alguns gatilhos que podem levar para a rotina do sono. Conforme o sol vai caindo, a luz vai ficando mais rarefeita, você começa a passar pelo período de transição ali no final do dia. E o importante é, até que ele entenda as diferenças e que a gente consiga se comunicar melhor, a gente fazer com que a nossa rotina com ele também acompanhe essa variação da luz solar, sim. Então, ao final do dia, conforme a luz solar vai diminuindo, é importante reduzir os estímulos, já usar o mínimo de luz artificial possível. E assim como eu disse, se possível, usar um gatilho, como por exemplo um banho. Além do banho ser um ótimo gatilho por ser um fato importante que ele vai gravar sempre, né? É claro, bebês de maneira geral gostam muito de banho, então além dele gravar com facilidade aquilo, ele ainda vai relaxar. Então é muito fácil associar a rotina do banho com a rotina do soninho. Se você que é adulto já dorme mais relaxado depois de um banho, imagina para o bebê o quanto isso não vai ser importante. E de madrugada? O mais importante de madrugada não é se o bebê acorda, mas é o que a gente faz com esse despertar do bebê. Muitas vezes ele vai acordar só para pedir peito, para pedir leite, ou só para se acalentar, se sentir seguro. Não necessariamente ele vai despertar, querer brincar, andar pela casa, quando ele tá andando, né? Rolar na cama. Então nós que somos adultos podemos contribuir com a madrugada de maneira a reduzir o estímulo, ou seja, evitar trocar fralda de xixi de madrugada. Eu particularmente só trocava a fralda da Liz se era fralda de cocô, porque aí não tem como deixar mesmo. Mas fralda de xixi a gente sempre evitou trocar, porque isso às vezes desperta o bebê que voltaria a dormir facinho se a gente não começasse a mexer muito. Não acender luzes artificiais de madrugada, ou usar uma luz quente, uma luz amarelinha, para poder deixar ali o ambiente mais quentinho, para que ele não desperte com tudo, abra o olho e veja uma luz na cara dele. Manter o ambiente calmo de maneira geral, porque se a gente despertar muito e levar esse sentimento pro bebê, ele não vai entender, nossa, é madrugada, preciso voltar a dormir. Ele vai falar, oxe, vou aproveitar esse momento aqui, vou ficar com a minha mãe, vou ficar com meu pai, vou mamar, vou fazer xixi, vou fazer cocô. Quanto mais calma a gente mantiver o ambiente de madrugada, mais ele vai entendendo que aquele ambiente é um ambiente que ele pode se sentir tranquilo para voltar a dormir. Eu evito, inclusive, falar com a Liz de madrugada, sempre foi assim. Tudo que a gente fazia nas madrugadas, mesmo quando ela acordava com cocô, por exemplo, a gente fazia em silêncio, com a luz quente e baixa. Isso fazia com que qualquer acordada dela não de fato despertasse e ela tivesse mais facilidade para voltar a dormir. E onde vão ser feitos esses sonos? A gente sempre associa muito o bebê ao berço, né? Então o sono da noite, a mãe sempre tenta colocar o bebê no berço. Às vezes a gente até ouve falar, ai, berço parece que tem espinho, porque no colo o bebê dorme melhor, no berço tem espinho. E
não tem a possibilidade do bebê dormir só no berço. Principalmente ali nos 3 primeiros meses, que são cruciais para o desenvolvimento do bebê, ele pode sim se sentir muito mais confortável no colo. E tem algo que eu discordo bastante, mas é uma opinião bastante minha, e em alguns profissionais que se baseiam em evidências de que colo não vicia. Na verdade, o bebê ele precisa de colo para se sentir confortável, se sentir seguro. E vale lembrar que bebês não gostam de dormir, porque eles não gostam do desconhecido. E o sono para eles nada mais é do que eles fechando o olho para alguma coisa que eles estão conhecendo, que eles estão ali tendo afinidade, para ir para onde eles não sabem. Então é óbvio que eles vão brigar com o sono. Então no colo eles vão falar, tô sentindo o cheiro da minha mãe, tô sentindo o calor da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu cuidador, e ele vai se sentir mais confortável no colo mesmo. Então não precisa se culpar se o bebê estiver dormindo só no seu colo. Eu mesma com a Liz, nós fazíamos todas as sonecas, ou quase todas, ela fazia no meu colo até os 6 meses de idade. Quando eu voltei a trabalhar com 6 meses, ela passou a dormir no colo do pai, passou a dormir no ninho. Então, assim, foi um processo e eu respeitei muito essa necessidade dela de dormir no colo. Principalmente porque ela mamava no peito e ela gostava de dormir, adormecer, mamando. Mas cada família tem sua particularidade, cada família tem a sua realidade e tem que funcionar para os dois. Por exemplo, cama compartilhada. A cama compartilhada pode funcionar muito para muitas pessoas, principalmente para mães que sofrem com a restrição do sono. Porque muitas vezes na cama compartilhada ela consegue ali dar peito, dar o leite pro bebê, sem que ela precise levantar, se deslocar, despertar. Mas claro, a cama compartilhada deve ser feita respeitando todas as normas, todas as diretrizes, para que seja feita de maneira segura, principalmente pro bebê. Uma vez que é seguro pro bebê, tem que ver se está confortável pros pais, pra mãe, pra quem tá dormindo ali. Porque há relatos de mães que não conseguem ficar à vontade dormindo com o bebê. Então pode estar maravilhoso com o bebê. Mas se não estiver maravilhoso pra você, não adianta você tentar fazer cama compartilhada, porque você tem que estar bem pra cuidar do seu bebê também. Tem que estar bom pra todo mundo. Para estes casos, existe a possibilidade de usar um berço acoplado, que é aquele berço que fica aberto do lado da cama dos pais. Isso é ótimo porque a mãe não perde espaço, ela consegue se mexer com mais segurança, mas o bebê tá do lado dela ali. Mas um carrinho pode funcionar também, ele pode ficar do lado da cama, claro, na posição correta e segura, que é totalmente deitada, sem nenhum tipo de acessório, sem nenhum tipo de travesseiro, de protetor, nada. Vale lembrar que a melhor posição para o bebê dormir é de barriga para cima, para evitar síndrome de morte súbita no recém-nascido, e sem nenhum tipo de acessório, travesseiro, coberta, kit berço, almofada. Tudo isso não é recomendado pela segurança do bebê. E até que o bebê consiga se virar e desvirar sozinho, a gente tem sim que mantê-lo com a barriga virada para cima, pois os estudos indicam que é a posição mais segura para evitar sufocamento, síndrome de morte súbita, inclusive refluxo. E tudo isso, todas essas orientações, são estendidas até os 2 anos de idade, é quando o bebê pode dormir de forma mais segura com tudo aquilo que a gente já dorme. Travesseiro, coberta, alguma coisa para tampar a parede. Até lá, a gente tem que manter o bebê o mais livre possível e, se tiver muito frio, fazer uso de aquecedores ou de roupas mais quentes. E no mercado hoje também possui sacos de dormir que pode funcionar muito bem para manter o bebê aquecido. E de barriga para o lado ou barriga para baixo, somente com supervisão, ou seja, pai, mãe, quem tiver com o bebê acordado e supervisionando a todo momento o sono daquele bebê. Mas a verdade é que somente você, mãe, pai, vai entender qual que é a melhor configuração. Se é berço no seu quarto, se é berço no quarto dele, se é uma cama compartilhada, se é berço acoplado. Eu vou falar aqui o meu relato. A gente tentou no começo colocar a Liz no carrinho dela, porque o carrinho dela vira um Moisés. Então ele fica bonitinho, deitadinho, mas ela acordava. E ela passou a ter alguns probleminhas com gases, refluxo e ficava muito desconfortável. Pra mim, funcionou muito bem a cama compartilhada e a gente sempre fez de maneira segura. Assim, tanto eu quanto ela conseguimos descansar e ficar bem no dia seguinte. E assim como eu disse, a maioria das sonecas da Liz foi no meu colo até os 6 meses. Eu tava de licença maternidade, tava me dedicando somente a ela. E ela fazia 2 sonecas por dia, quase que no mesmo horário. E à noite ela fazia no meu colo e depois ia pra cama compartilhada. Assim funcionou pra gente. E vou falar um pouquinho sobre a rotina da Liz aqui com a gente também. Como que foi a rotina dela desde o começo? Assim que a gente chegou na maternidade, no dia que a gente chegou na maternidade, a gente já começou a rotina do sono com ela. Que era, por volta das 6 da tarde, dar um banho relaxante nela, que até 1 mês era na banheira e de 1 mês pra frente sempre foi no chuveiro. E depois do banho, a gente ia direto pro quarto, que tava com luz reduzida, e ela vinha pro peito.
e ali eu ninava e ela mamava e dormia. E de madrugada, a Liz dificilmente não acordava. Pelo menos uma vez ela acordava, mas com o tempo, esses despertares dela passaram de despertares para ficar um pouquinho mais incomodada, olhinho aberto, pra acordava, mamava e dormia, acordava, mamava e dormia. E assim até o dia seguinte de manhã, quando ela fazia o cocôzinho de manhã, que era sempre ali por volta das 7, 8 horas da manhã, e aí sim ela despertava. O que era maravilhoso, porque ela não fazia cocô de madrugada, por regra. Às vezes ela fazia, mas ela fazia assim que ela acordava de vez de manhã. A gente sempre deixou a luz do dia entrar naturalmente na casa para que ela despertasse com a gente. E aí ela fazia o cocô e a gente começava o dia, saía do quarto, ia pra sala, fazia banho de sol, as rotinas que a gente ia adaptando conforme viu que ela gostava. E todos os dias a gente fazia essa rotina. Não tinha possibilidade das 10, 11 horas da noite, numa rotina normal, e a gente tá na sala ou não ter tomado banho ainda. Hoje a Liz tá com 1 ano e 7 meses. E como que tá essa rotina? A gente mantém banho e cama, mas a gente estendeu um pouquinho o horário conforme a gente foi vendo que ela ficava mais ligada. Então, quando a gente começou a introdução alimentar, a gente não dava banho e janta às 6 da tarde. A gente dava janta, dava um banho lá para 6, 6 e meia, 7 horas e depois ia dormir. Hoje ela vai pra escolinha, sai da escolinha às 6, vem pra casa, janta, mas aí a gente vai ficar um pouquinho com ela, né? Porque a gente precisa ter esse momento de família. Então ela toma banho por volta das 8 até 8 e meia da noite, pra dormir por volta das 9. E sair da rotina perfeitamente normal. Inclusive, esse final de semana, a gente deu banho nela 9 horas, ela foi dormir 9 e meia. E tava tudo bem. Assim que ela deitou, ela dormiu. A importância da rotina não é na gente ficar amarrado na rotina de forma que não pode sair. É justamente poder sair dela de vez em quando e retornar com facilidade. E ela faz uma soneca durante o dia só, porque é a rotina da escola. Então ela almoça por volta de meio-dia e faz a sonequinha dela até uma e pouco da tarde. Então ela dorme por volta de 1h30 por dia. Em casa, ela costuma fazer a soneca no mesmo horário, mas ela chega a dormir um pouquinho mais. Porque na escolinha eu entendo que ela deve despertar com os amiguinhos e tudo mais, mas em casa ela dorme um pouquinho mais. E o que a gente tenta fazer é manter a rotina de sono da escolinha mesmo em casa, pra ela não sentir essa diferença. E ela também tá mostrando agora quando ela tá com sono. Hoje, se ela tá com sono, ou ela deita na gente, ou ela pede peito de uma maneira um pouquinho mais manhosinha, ou ela deita na cama e começa a se ninar. A gente sabe que é hora de dormir. Mas, pra sonecas, tanto eu quanto o pai dela conseguimos colocá-la pra dormir. Ela dorme no peito sem ninar, mas fora do peito, se der uma ninadinha, ela dorme. Tapinhas nas costas, passar a mãozinha nas costas, enfim. Tem funcionado muito bem. E hoje, com 1 ano e 7 meses, a Liz parou de acordar toda noite pra mamar. Inclusive, ela vem de 1 ou 2 semanas com mais noites inteiras dormidas do que acordando pra mamar. Ela acorda às vezes com a boca seca, porque o tempo tá muito seco, e eu entendo que é por isso. Às vezes ela acorda reclamando, mas é mais comum que ela durma a noite inteira. Então ela dorme por volta ali das 8h30 até 9 horas e acorda às 7h20 da manhã para ir para a escola. Essa rotina é a nossa nova rotina para uma criança de 1 ano e 7, quase 1 ano e 8 meses. Aqui eu falei um pouco de sono, falei um pouco de rotina, falei um pouco de as formas do bebê dormir, e eu vou trazer a segunda parte desse vídeo falando de algumas dicas que, querendo ou não, impactam e envolvem o sono do bebê, e vai ficar pra semana que vem. Então, para essa primeira parte do vídeo, eu me despeço aqui. Se você já tem alguma informação, quer adicionar alguma informação sobre o que eu falei, já comenta, já curte, já compartilha. E você que é mãe, conta aqui um pouquinho pra gente como que é a sua experiência com o sono do seu bebê, porque outras mães vão olhar o vídeo, vão ver os comentários e também vão se beneficiar com outras realidades que não essa que eu relatei aqui. Então já aproveita para se inscrever no canal para você não perder o segundo vídeo, que vai falar um pouco mais de dicas e um papo mais aberto sobre sono do bebê. Eu fico por aqui nessa primeira parte do vídeo. Um beijo e até a próxima!